boa noite a todos vocês. Para mim é uma alegria participar aqui com vocês desse momento de reflexão. É uma alegria poder conversarmos sobre o Evangelho, a convite do pessoal do GEAC, aí de Angra dos Reis, e também, né, com agora o grupo Meimei, né, como foi me informado aqui pelo Antônio Carlos, o grupo Meimei e o GEAC, nessas casas espíritas aí de Angra dos Reis. Então, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. E vamos conversar, então, sobre a proposta que nos foi apresentada, sobre o assunto, o tema que nos foi apresentado, que é a passagem do cego de Jericó, que aqui nós vamos ficar com a passagem descrita pelo evangelista Marcos, no capítulo 10 do seu evangelho, lá no versículos 46 a 52. A mensagem que abriu aqui esse momento de reflexão foi bem a propósito, justamente trabalhando um dos pontos fundamentais dessa passagem, a pergunta que Bartimeu faz a Jesus, ou Jesus faz a Bartimeu, desculpe-me. Então, vamos conversar sobre essa passagem, observando que tudo em Jesus era adredemente pensado, ou seja, era intencionalmente pensado. Jesus ele não agia por impulsos. Tudo o que ele fazia, todas as circunstâncias nas quais ele se colocava, era adredemente pensada. Então, quando nós observamos certas passagens, nós percebemos que há um ensinamento na própria passagem que não necessariamente dirige-se àquela pessoa, no caso aqui, Bartimeu. Nós perceberemos que há diversos pontos que nós podemos trazer por analogia para o nosso cotidiano, para a nossa forma de interpretar os acontecimentos da vida e, principalmente, pela nossa forma de agir, pelas nossas decisões, pelas nossas vontades. Então, essa passagem aqui de Marcos, ela ocorre depois que Jesus já havia ensinado por um bom tempo para os seus discípulos, já havia visitado diversos sítios e já havia falado sobre a sua própria missão. Essa passagem ela vai ocorrer depois que Jesus responde a mãe, né, de João e Tiago, né, que diz os filhos de Zebedeu, sobre a questão do estar à direita e à esquerda do Cristo. E Jesus, então, ele vai para Jericó, uma cidade próxima a Jerusalém, que Jesus a utiliza algumas vezes, inclusive em parábolas, como a parábola do bom samaritano. Porque Jericó era uma cidade que era marcada pelo intenso movimento financeiro da cidade. Era uma cidade comercial, era uma cidade onde estavam as casas de câmbio, onde estavam os equivalentes hoje aos bancos. Então, Jericó simbolizava a vida material. Jericó simbolizava a materialidade. Daí, quando olhamos até a parábola do bom samaritano, nós percebemos que Jesus diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jesus comparava duas cidades. Ele comparava Jerusalém, que é onde estava o templo, o Monte Sião, que é a capital da espiritualidade. A cidade de Jerusalém era a cidade da espiritualidade. Então, quando Jesus utiliza as duas cidades, e Jerusalém estava, de fato, acima de Jericó, em termos de altitude, Jerusalém fica a 400 metros acima de Jericó. Então, era como se Jerusalém estivesse nas alturas, Jericó no aspecto terreno. E ele falava que descia de Jerusalém para Jericó, ou seja, caía dos valores espirituais para os valores materiais. Então, Jesus sempre chamava a atenção, quando ele colocava Jericó, ou as passagens ocorriam em Jericó, por essa característica de Jericó ser essa cidade tipicamente comercial, de valores temporários, de valores seculares, que a gente diz. Então, nessa passagem, nós vamos perceber que está ali em Jericó
Jesus, e ali ele se encontra com Bartimeu. E aí eu peço licença para fazer a leitura aqui do texto e vamos conversar sobre esses parágrafos do texto, desse capítulo 10, versículos 46 a 52 do Evangelho de Marcos. E aqui então diz Jesus, diz o evangelista, desculpe-me, depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a aclamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E o chamaram, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. É uma passagem com muitos detalhes. É uma passagem que nos traz diversos elementos. A própria Jericó, como eu disse, é a capital do comércio. Era onde ali estavam as buscas pelo efêmero, pelo supérfluo, é onde estava a busca pelos aspectos puramente materiais. E nesse bojo estava um cego que não enxergava. E esse cego, o nome Bartimeu, ele vem de do seu... O nome, na verdade, não era Bartimeu, esse era o seu sobrenome, porque o nome nós não temos. Bar quer dizer filho. Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Então, ali estava o sobrenome. Como Pedro, muitas vezes, era chamado de Bar Jonas, Bar Yohanan, né, o filho de Jonas. Então, ali estava o filho de Timeu. Timeu vem da palavra Timaios, que significa impureza. Timaios, impureza. É como se dissesse que ali estava o filho da impureza, por isso, cego. Ou seja, condenado desde o nascimento, na ideia judaica. Então, os nomes são muito simbólicos. E é interessante que, diz o texto, o evangelista ele foi muito precioso nos detalhes. Diz logo no primeiro versículo que foram para Jericó. Jesus não se encontra com Bartimeu quando estava indo para Jericó. Ele não encontra Bartimeu na entrada. Diz o texto, depois foram para Jericó e saindo ele de Jericó. Veja, saindo ele de Jericó, estavam os seus discípulos e o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho. Imaginemos a cena, Bartimeu sentado na saída de Jericó. Simão, saída e entrada são as mesmas coisas. Onde ele estava sentado poderia ser na entrada, sim, mas aqui diz que era saída. Ou seja, se Jericó simboliza a cidade da materialidade, estar saindo de Jericó é deixando a materialidade. Sair de Jericó é diferente de entrar em Jericó. Quando simbolicamente diz entrar em Jericó, é entrar nos valores materiais. Quando diz sair de Jericó, é justamente estar saindo dos valores, saindo das influências espirituais, materiais. Então é importante perceber o aspecto cronológico que o evangelista traz. Ele disse que saindo, e depois foram para Jericó. Então, o evangelista narra que estão indo para Jericó. Mas o encontro com Bartimeu se dá quando Jesus saía de Jericó. Ou seja, naquele momento da transição dos valores materiais para valores espirituais, o que mostra que Bartimeu ele estava em Jericó, mas na saída, como que buscando novos valores, como que tentando
valer-se de novos valores e não só os materiais. Por isso é importante esse detalhe de dizer, e saindo Jesus de Jericó, estava assentado junto do caminho, o cego, mendigando. Vejam que detalhe. Vejam que Bartimeu não estava sentado no caminho. Diz o texto que Bartimeu estava sentado junto do caminho, à beira do caminho. Bartimeu não estava no caminho, ele estava do lado do caminho. E estava sentado, mendigando, ou seja, buscando aquilo que as pessoas, que sobejava nas pessoas, aquilo que sobrava das pessoas. E estava ali buscando novos valores, mas precisando da atenção das misérrimas partes que as pessoas pudessem dar a ele. E estava sentado, ele não estava em pé à beira do caminho, estava sentado, como que naquela atitude de quem não tem forças, de quem está numa posição de inércia. Embora na saída, embora querendo outros valores, na saída de Jericó, querendo outros valores, ele estava sentado. E sentado à beira do caminho, sentado junto do caminho, mendigando. Vejam quantos detalhes o evangelista coloca nesse primeiro versículo, chamando-nos a atenção para o olhar dos valores, para os valores, se materiais ou espirituais. E ali, Bartimeu, cego para a visão física, ele usa o outro sentido que ele tinha. Olha que interessante. No segundo parágrafo diz, e ouvindo Bartimeu, que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer. Vejam, Bartimeu não enxergava, mas Bartimeu ouvia. Então, aquilo que lhe faltava, que era a visão, ele compensava com a audição. Como a nos dizer que muitas vezes nós deixamos de fazer as coisas alegando falta de recurso e não utilizamos o recurso que já temos. Bartimeu faltava ali, Bartimeu faltava o recurso da visão, mas ele deixou mais acurado o recurso da audição. E aí diz o texto, e ouvindo Bartimeu que era Jesus, ouvindo Bartimeu que era Jesus, não poderia ver a Jesus, mas ele poderia ouvir. O que mostra ali que ele, embora sentado numa quase inércia, mendigando, não estava entregue. Ele, ao perceber que era o momento, ele usou o sentido que ele tinha. O sentido que ele tinha era ali a audição. Então, como a nos dizer que nós podemos começar a agir com o que nós já temos, em vez de aguardar o que nós queremos. Isso Jesus também nos colocou de maneira muito clara na passagem da multiplicação dos pães. Quando o discípulo chega a ele dizendo que a multidão estava faminta, Jesus faz uma pergunta a eles. Jesus pergunta quantos pães nós temos. Ele não perguntou de quantos pães precisaremos. Ele perguntou quantos pães nós temos. Em outras palavras, ele estava dizendo, com o que tivermos, nós faremos. Quantas pessoas aguardam angariar recursos para começar a agir, quando, na verdade, é agindo com os recursos que nós já temos, é que podemos angariar outros recursos. E Bartimeu demonstrou isso. Faltava-lhe a visão para ele ver Jesus, mas ele pôde, ou colocou ao seu serviço a audição. E o evangelista capta isso e diz claramente, e ouvindo que era Jesus. Olha que interessante. Era. O verbo. Era. Poderia estar no presente do indicativo, ouvindo que é Jesus, mas colocou era. Não é um passado, é uma condição imperfeita, é um passado imperfeito, é o pretérito imperfeito. Era
quando nós usamos o pretérito imperfeito, nós estamos dizendo que é um acontecimento que pode não acontecer. Embora esteja para acontecer, pode passar, pode já ser passado. E Jesus pode ser passado se nós não aproveitarmos o momento que estamos sabendo dele. Se nós não aproveitarmos o momento que conhecemos sua mensagem e não agirmos, vai para o passado. Por isso o pretérito imperfeito. Sabendo que era Jesus, ouvindo que era Jesus, que passava. Veja, passava. Se sair do passava e ficar passou, é passado efetivo. É o pretérito perfeito. E não se volta. Então aqui, diz o texto, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer. Vejamos dois verbos. Ele não clamava, ele não dizia, sem antes ouvir que era Jesus. Quando ele ouviu que era Jesus, ele clamou. Mas o que é o clamar? O clamar é o brado. O clamar é aquilo que sai com clamor, com sentimento. Mas ele não clamou só isso. Ele não só fez isso, desculpe-me. Ele não só clamou, ele não só lamentou. Ele não só colocou o sentimento, ele disse, veja, começou a clamar e a dizer. Porque muitas vezes, quando estamos em dificuldade, nós lamentamos, mas não dizemos. Nós não nos expressamos, só o lamento. Só o lamento é exarado, mas não o dizer, o falar, o se expor. E aqui são os dois verbos colocados pelo evangelista. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra em hebraico, Hashem, seria compadecimento. Aqui usou-se a tradução misericórdia, mas o texto hebraico, o texto aramaico, melhor dizendo, é Hashem. Hashem significa compadecer, compadece, compaixão. Não é o sentido de misericórdia, pena, é compaixão. Então começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha compaixão de mim. Hashem, tenha compaixão de mim. Veja que interessante. Ele sabia o que dizer a Jesus naquele momento. Não era só clamor. Ele estava clamando o grito, mas também estava dizendo, reconhecendo a grandeza do Cristo ao chamá-lo filho de Davi, que era o título máximo ali para aquelas pessoas. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Tenha misericórdia de mim, nas traduções mais conhecidas. Mas esse Hashem é justamente a compaixão. E Jesus era o compassivo. Jesus era o nosso grande amigo compassivo. Aquele que se compadece. Compadecer. Padecer juntos. Compadecer. O prefixo co, significa juntamente. Padecer juntos. E ali, então, diz, ali naquele clamor e naquela fala, reconhecendo a grandeza do Cristo, ele pede ao Cristo que olhasse para ele, que o percebesse e que tivesse compaixão. E olha a cena. Olhemos o que se segue. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Vejam, Bartimeu começou então a clamar e a dizer para que Jesus olhasse para ele, para que Jesus se compadecesse dele. E a multidão, não há identidade determinada, multidão, aquele aglomerado de pessoas, a multidão começou a repreender Bartimeu. Vejamos, num aspecto comparativo. Muitas vezes, nos momentos difíceis, em que nós precisamos, parece que as coisas
todas conspiram em desfavor de nós mesmos. Muitas vezes a gente acha que não pode ficar pior e fica. Muitas vezes a gente acha que não tem como piorar e a gente percebe que a situação parece que não tem fim. É isso que simboliza Bartimeu levantando a voz, Bartimeu chamando pelo Cristo e a multidão tentando abafar. E a multidão tentando abafar a fala de Bartimeu. Como que a dizer, aquiete-se, fique na sua mendicância. É como se no momento que nós queremos resolver-nos, queremos crescer, cedermos aos apelos diversos. Mas o que acontece aqui? Diz o texto, e muitos o repreendiam para que ele se calasse. O que ele mais precisava falar, e o que mais lhe tolhiam, a voz. Ele já colocou o sentido do ouvir, colocou o sentido da fala, do falar. E a multidão queria que ele se calasse. O que ele mais precisava fazer era falar. E o que mais a multidão tentou fazer, que ele se calasse. Muitas vezes, nós deixamos de agir com o que mais precisamos de agir, porque cedemos ao desânimo, porque cedemos à falta de força de vontade, porque deixamos a perseverança. E o que diz aqui à frente? E o que diz à frente? Quando pediam que ele se calasse, diz o texto, mas ele clamava cada vez mais. Olha que interessante. Quanto mais a multidão pedia para que ele se calasse, mais alto ele falava. Ante as nossas dificuldades, mais esforço nós temos que fazer. Ante aos nossos problemas, mais empenho nós temos que ter. Quão mais difícil for o viver, quão mais forte deveremos ser. Aqui Bartimeu simboliza a perseverança. Aqui Bartimeu simboliza o continuar. Aqui Bartimeu simboliza o querer. Simboliza a força de vontade. Muitas vezes nós temos boa vontade para começar algo, mas falta-nos a força de vontade para concluir. Falta-nos a força de vontade para continuar. E Bartimeu não. Quanto mais as pessoas o admoestavam, mais alto ele gritava. Mais alto ele gritava. Vejamos a cena. Ele ali, sentado, ouviu que era Jesus, começou a clamar e a dizer, as pessoas coibindo-o, e ele se esforçando mais, gritando mais alto, gritando mais alto. E o que acontece? O que acontece depois que ele se esforça, depois que ele demonstra toda essa força de vontade? A cena muda. A cena vai lá para Jesus. O evangelista vai agora falar de Jesus. E diz assim, e Jesus parando, disse que o chamassem. Olhemos a força. Jesus parar. Jesus é a vida em movimento. Quando nós vemos as passagens sobre Jesus, quase sempre as passagens sobre Jesus, ou narrando fatos de Jesus, utilizam o verbo andar, passar, movimentar. Porque Jesus ele não era estanque. Jesus não parava. Jesus andava. Jesus caminhava. Jesus ia ao encontro. Então, Jesus é a vida em movimento. Porque a vida também não para. A vida não para que nós resolvamos. Mas a força do clamor, mas a força da vontade de Bartimeu fez com que Jesus parasse. Vejam que força. Vejamos que símbolo é esse. Que símbolo é esse de conseguir fazer Jesus parar. É como se a vida parasse por um segundo, para que eu me recompusesse, para que eu me reorganizasse, quando se tem a vontade.
Como falava o poeta alemão, né, Goethe, que ele dizia, quando alguém se propõe peremptoriamente a algo fazer, o universo conspira em favor dele. Olha que interessante essa fala do poeta Goethe, o alemão. Quando alguém se propõe a algo fazer com peremptoriedade, o universo conspira a seu favor. E o que é esse universo conspirar a favor de Bartimeu? É ele ter se esforçado, é ele ter feito a sua parte, é o fato de ele ter conseguido transpor o obstáculo que ali estava, que eram as pessoas admoestando-o, as pessoas dizendo a ele para que ele se calasse. E diz o texto, e Jesus parando. Veja o parando. Não é Jesus parou, o verbo não está no pretérito perfeito, o verbo está no gerúndio, parando. Veja, é um parar sem parar, veja, parando. O gerúndio é um movimento. Gerúndio é um eterno presente. Quando usamos o verbo no gerúndio, é para explicar que estamos falando sobre um movimento. Quando eu digo falei, quer dizer que já acabou. Quando eu digo falo, quer dizer que é agora. E quando eu digo falando, quer dizer que eu continuo. Então vejamos que ali nunca Jesus está quieto. Ele está andando, mas ele está parando sempre no gerúndio. Como que dizendo a Bartimeu, mostrando a Bartimeu, num simbolismo, que a vida ela pode até diminuir o ritmo, mas ela não vai nos aguardar. Ela não vai nos esperar ad eterno. Ela diminui o ritmo. Ou seja, Jesus parando, naquele ato de estava saindo, reduziu a marcha, parando. Pediu que o chamassem. Vejamos que Jesus não o chamou. Olha que interessante. Jesus não o chamou. Jesus pediu que as pessoas o chamassem. Ele ouviu Bartimeu. Ele ouviu Bartimeu. Ele viu Bartimeu, mas ele não foi chamado. Olha que coisa interessante. Ele pediu que as pessoas o chamassem. A vida, muitas vezes, ela não nos chama de maneira clara. A vida nos manda recados. A vida nos dá sinais. Nós precisamos interpretar os sinais. Nós precisamos interpretar os acontecimentos. Muitas vezes, a ajuda que pedimos, ela não vem de Deus no sentido direto. Ela vem de Deus por meio de pessoas que nos trazem uma palavra de ânimo, por meio de pessoas que nos oferecem o seu concurso, por um atendimento que uma pessoa nos faz e que nos atende. Muitas vezes pedimos um auxílio para melhorar nossa saúde, e o auxílio vem por meio de um médico, do médico, que inspirado diagnosticou de maneira correta, valendo-se do seu conhecimento e da sua inspiração. Ou o contrário, Deus, o plano espiritual, nos inspira a procurar aquela pessoa. Assim é o funcionamento da vida. Assim as coisas ocorrem. Nós programamos nossas encarnações. Questão 258 do Livro dos Espíritos. Nós escolhemos o gênero de provas, mas precisamos ficar atentos aos sinais que as provas vão nos dando, às circunstâncias pelas quais, melhor dizendo, vamos passando. Respeitar o movimento, o curso da vida, esse curso natural da vida. Como vemos lá no Eclesiastes, capítulo 3, versículo 3, todas as coisas têm o seu tempo e há tempo para todo o propósito de Deus na terra. Há tempo de ir, há tempo de vir, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de espalhar, há tempo de juntar o que a espalhou. E assim segue o Eclesiastes, mostrando-nos que há ciclos. Mas é preciso que nós enxerguemos os ciclos. É preciso que nós enxerguemos os sinais. Esses sinais que a vida vai nos dando. Muitas vezes, por atabalhoamento de nossa parte, vivemos atabalhoados, correndo, não percebemos o próprio curso da vida. Fazemos escolhas intempestivas, fora do tempo.
Fazemos escolhas movidos por imediatismos, porque não enxergamos, porque não percebemos no detalhe de um acontecimento, não percebemos que um determinado acontecimento contribuiu para evitar algo ou para contribuir para algo. Esse é o símbolo de Jesus, embora parando, não fosse até Bartimeu, não chamasse diretamente a Bartimeu. É o véu do esquecimento, do processo reencarnatório. Nós reencarnamos e há um véu que nos gera um esquecimento daquilo que fizemos em outras encarnações, mas vem nos sinais. Vem nos sinais pelo nosso temperamento, pelas nossas formas de decidir as coisas, pelo nosso jeito de agir, pela nossa fala, pela nossa inquietação, pela nossa calma. Percebamos, então, que esse véu do esquecimento não tira o que fizemos, mas não nos deixa lembrar de maneira ostensiva, mas os sinais ficam. As nossas tendências dizem como nós somos. Daí a importância daquela fala do Espírito Agostinho, Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, sobre o autoconhecimento, sobre o conhecer-se, para que percebamos todos esses sinais. E segue o texto. Pediu que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Que ele te chama. Olha que recado. Não foi simplesmente assim, olha, Jesus está dizendo que compadece de você. Não. O recado foi outro. O recado foi: tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Olha que coisa interessante. O primeiro recado, tem de bom ânimo. O que é ânimo? Ânimo vem de animus. Animus significa alma. Animus, por isso dizemos animismo, processos anímicos, ou seja, da própria alma. Então, quando fala tenha bom ânimo, tenhamos bom ânimo, é como se dissesse: tenha alma, coloque alma na sua vida, coloque alma no que você faz, seja inteiro no que você faz, dedique-se ao que você faz. Faça efetivamente o que você está fazendo, não fique em um lugar com a cabeça em outro. Veja, tem de bom ânimo. O verbo aqui, ter, numa forma imperativa, tende vós. Tem de bom ânimo. Veja a força da frase, do verbo, não é tenha bom ânimo, é tende, imperativo afirmativo, é um pedido forte, veemente, é uma quase ordem, tende bom ânimo. Não foi isso que Jesus disse? Quando olhamos lá o versículo, salvo engano, 33 do capítulo 16 do Evangelho de João, quando Jesus diz lá: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse ele. Tende bom ânimo. O que mais Jesus nos pede é isso, ter esse bom ânimo. Ter o bom ânimo. Em vez de lamentar, trabalhar, batalhar, lutar, fazer, buscar. Não é assim na fala lá do capítulo 5 de Mateus? Em que Jesus nos dá essa sequência chamativa? Não é assim quando ele nos fala do buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis? É preciso uma ação. É uma ação nossa que gera a reação da vida. Olha que coisa interessante. A vida não age, a vida reage. A vida reage. A vida nos devolve o que nós damos para ela. A vida é reativa. Se nós damos ânimo para a vida se abre para ser vivida. Se nós nos colocamos disponíveis para viver, a vida está disponibilizada para ser vivida. Então aqui dizem, tem de bom ânimo. E um detalhe, levanta-te. Levanta-te. Em outras palavras, não fique lamentando. Não continue sentado à beira do caminho,
Olha que interessante, não continue sentado à beira do caminho. Levanta-se, ou seja, saia da autocomiseração. Não tenha pena de si mesmo. Erga-se, dê o primeiro passo. Olha que legal. Porque ele te chama. Veja eles dizendo, olha, se você quer chegar a Jesus, você vai ter que ir até ele. E você não vai até ele sentado. Você tem que se levantar, agir. E qual foi a reação de Bartimeu? Olha que coisa linda. A reação de Bartimeu. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Olhemos esse versículo. E ele, lançando de si a sua capa. Olha o que o evangelista percebe. O que o evangelista narra. No caso, Marcos não acompanhou a cena, óbvio. Ele não acompanhava Jesus, ele escreve a partir dos ensinos de Pedro. Mas vejamos que quem explicou para Marcos, quem contou para Marcos essa passagem, contou com esse detalhe. Jogou, tirou de si, lançou de si a capa. O que é a capa? Capa, a exterioridade. Capa é a aparência. É como se dissesse, para encontrar com Jesus, não interessa a aparência, não interessa a vaidade, não interessa o exterior. O encontro com Jesus é interior. É como se Bartimeu se desnudasse, tirasse a capa, aquilo que era a sua fachada, porque aquele encontro era de interior com interior. Era o homem novo querendo nascer. É mostrar-se com os seus defeitos, com as suas virtudes, mostrar o que é, quem é. E há um outro detalhe. A capa, para aquela época, era a autorização para mendigar. Sim, o mendigo, para mendigar, precisava ter a capa. E ele só podia levar, receber e levar consigo aquilo que cabia na capa. Então, a capa também simbolizava a dependência. A capa também simbolizava a miséria. A capa também simbolizava a mendicância. Ao jogar longe a capa, também simboliza deixar o entreguismo, deixar o desânimo, deixar a falta de vontade, deixar a autocomiseração, deixar de sentir-se vítima. Vejam, dois símbolos belíssimos da aparência e o símbolo do entreguismo, a mendicância, a capa de mendigo. Ele jogou longe, veja, lançou de si. Veja, dele, foi uma atitude dele. Lançou de si a sua capa. Olha o pronome possessivo, sua. Não é uma capa qualquer, porque cada mendigo tinha a sua. É como se fosse a autorização do Estado para que ele pudesse mendigar. Então, lançou de si a sua capa. Levantou-se, diz o texto. Levantou-se e foi ter com Jesus. Foi. Passado, pretérito perfeito. Porque a ação de ir ao encontro do Cristo, ele já não estava mais, não era mais o Bartimeu sentado à beira do caminho, não era mais o Bartimeu que apenas clamava, não era mais o Bartimeu que estava com a capa mendigando. Era um ser que ia ao encontro, que foi ao encontro, foi ter com Jesus. Olha o texto. Ele foi ter com Jesus. E com Jesus nós só temos uma vez. Porque aquele encontro, um encontro com Jesus, nunca mais nós nos distanciamos dele. Quando nos encontramos com Cristo, tudo é passado. É aquilo que o apóstolo Paulo falava. Quem conhece a Jesus, nova criatura é. É impossível conhecer a Jesus, dizia Dona Joana de Ângeles. É impossível conhecer a Jesus e continuar sendo o mesmo. E continuar sendo o mesmo. E Bartimeu não seria mais o mesmo. Vejam, então, a força do verbo ser. Foi
do verbo ir, desculpe, do verbo ir, foi ter com Jesus. Foi. E aí segue. Foi ter com Jesus. E Jesus falando. Veja, Jesus não foi até Bartimeu. Bartimeu teve que ir até Jesus. A vida não vem até nós, nós vamos ao encontro da vida. Cuidado para que não vamos mudar e acabar indo de encontro com a vida. Não vai dar certo. Vamos ao encontro da vida. E Jesus falando disse-lhe, que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Olha a pergunta. É como se nós disséssemos, é como se a vida nos dissesse, desculpe, Simão, o que você quer? É perguntarmos-nos sempre o que nós queremos. O que nós queremos? O que nós queremos? Será que se encontrássemos com Jesus, ele nos perguntasse, o que vocês querem? Ele me perguntasse, Simão, o que você quer? Um só pedido. Nós saberíamos dizer? Nós saberíamos dizer? Eu saberia. Eu vou explicar por quê. Porque se Jesus aparecesse para mim e dissesse, Simão, o que você quer que eu faça? Um só pedido. Eu falaria assim, me dê um tempo para pensar. Porque a gente quer tanta coisa que não sabe o que quer. Porque a gente quer tempo para pensar. E ele perguntou isso a Bartimeu. Afinal, Bartimeu clamou? Afinal, Bartimeu falou? Afinal, Bartimeu venceu a admoestação da multidão? Afinal, Bartimeu se levantou? Afinal, Bartimeu lançou de si a sua capa? E aí Jesus lhe pergunta, você fez todo esse esforço? Você fez tudo isso? O que você realmente quer? Olha que pergunta forte essa de Jesus. Jesus sabia o que ele queria. Lógico. Jesus sabia o que queria. O que Bartimeu queria. Mas a pergunta era se Bartimeu sabia o que queria. Se ele sabia. Porque na passagem anterior, o pedido dos filhos de Zebedeu, olha interessante. Antes desse fato, antes de Jesus ir para Jericó, a mãe de Tiago e João, os filhos dela e Zebedeu, que eu acho interessante o pessoal falar a mãe dos filhos de Zebedeu. Bom, se é a mãe dos filhos de Zebedeu, só pode ser filhos dela também, né? Então a mãe, né, de Tiago e João havia pedido a Jesus, Senhor, quando te estiveres no teu reino, coloca um dos meus filhos à tua direita ou à tua esquerda. E aí Jesus pergunta para a mulher, diz para ela, mulher, sabes bem o que me pedes? Ou seja, sabes bem o que me pedes? Sabeis bem para onde vou? Podem eles, ou poderão eles, suportar o que eu suportarei? Veja o que ele perguntou à mulher, na passagem anterior. Sabes bem o que me pedes? E aqui ele faz a mesma pergunta a Bartimeu. Em outras palavras, ele pergunta para Bartimeu, tá bom, você fez tudo isso? O que você quer? Mineiramente falando, o que você quer? Né? Mineiramente falando, a gente junta tudo, o que você quer? E aí ele pergunta isso ao Bartimeu, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, olha o reconhecimento, mestre, que eu tenha vista, que eu veja. Vejam, ele sabia com quem ele conversava. Ele sabia quem era Jesus. Chamou-o por filho de Davi, mas ali naquele momento ele chama de mestre. Ou seja, o senhor vai me ensinar? Porque ao abrir meus olhos, eu poderei aprender a discernir as coisas. Aquele cego da exterioridade enxergava por dentro. Enxergava por dentro e sabia o quão importante era se ele pudesse discernir as coisas. Quantas vezes nós somos cegos porque não sabemos diferenciar as coisas. Quantas vezes somos cegos nas nossas escolhas. Quantas vezes somos cegos. Fazemos escolhas erradas, frutos da nossa paixão, fruto do nosso imediatismo. Quantas vezes somos cegos para as necessidades alheias? Quantas vezes somos cegos para enxergar a nós mesmos? Muitas vezes nos projetamos mais do que somos.
E Bartimeu pede para ver. É como se disséssemos: ajuda-me, Senhor, a discernir as coisas. Ajuda-me a discernir, a separar o conveniente do inconveniente. É isso, discernimento. E ele responde imediatamente, ele não diz assim, deixa eu pensar. Ele responde imediatamente, que eu veja, que eu veja. Que eu tenha visto. Será que nós estaremos prontos a dizer isso? Com relação à nossa vida, o que nós queremos? É uma pergunta que precisamos fazer para nós mesmos. O que nós queremos na vida não é o que nós queremos da vida. Não é o que nós queremos da vida. A vida não nos dá, a vida devolve-nos o que nós demos a ela. A vida não nos dá nada, ela nos devolve o que nós damos. Então a pergunta não é o que nós queremos da vida, é o que nós queremos na vida. Que rumo nós traçamos para nós? Que objetivo nós criamos? Mas não basta. Não basta só essa pergunta. Não basta só nos perguntar o que nós queremos. Não basta somente ter objetivo. Nós precisamos fazer uma segunda pergunta. O que nós estamos fazendo nos leva a atingir o objetivo? Qual objetivo eu tenho? O que eu estou fazendo me leva a atingir o objetivo? Porque se eu tenho um objetivo e o que eu estou fazendo não me leva a atingir o objetivo, estou perdendo tempo ou não tenho objetivo. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. O que nós queremos na vida? Qual objetivo traçamos? Qual alvo criamos? Como disse o apóstolo Paulo, prossigo para o alvo. Mas o que nós estamos fazendo nos leva a isso? Falamos fora da caridade não há salvação. Então o alvo é a caridade. Estamos fazendo? O que nós agimos, o que nós estamos fazendo levaria-nos a esse ponto? E Jesus então responde a Bartimeu: vai, tua fé te salvou. Não é te curou, te salvou. Tua fé. Veja, a fé de Bartimeu não foi a ação somente do Cristo. A ação do Cristo pela fé. Por aquele esforço. Veja que a fé de Bartimeu era uma fé operante, como nos fala Emmanuel, né? A fé operante é a fé inoperante. Fé operante. Veja, ele agiu naquilo que ele acreditava. Ele reconheceu o filho de Davi. Ele reconheceu o mestre. Ele soube o que pedir. Ele se movimentou para aquele momento. Ele venceu os obstáculos, ele se esforçou, ele se movimentou. Ou seja, a fé operante. Que não é aquela fé que diz, eu tenho fé e as coisas chegarão a mim. Não, não. A fé é que me abre os olhos para eu ir ao encontro das pessoas e das coisas. A fé me dá o ânimo para eu agir. A fé não age por mim. Eu é que ajo por ela. E aqui diz Jesus a Bartimeu, vai, tua fé te salvou. E olha o imediato. E logo viu. Bartimeu viu. E logo viu. E aí o evangelista encerra, dizendo, e seguiu a Jesus pelo caminho. Olha que interessante. Como começa o primeiro versículo? Bartimeu estava onde? À margem do caminho, junto do caminho, ou seja, do lado do caminho. E como que a passagem termina? Como é que a passagem termina? Seguiu a Jesus pelo caminho. Mostrando que quando ele enxergou, ele percebeu qual seria o caminho. Quando estamos cegos, não enxergamos o caminho. Não saímos, não sabemos. E ele seguiu a Jesus pelo caminho. E a passagem diz que Jesus estava saindo de Jericó. Olha que coisa bonita. Jesus estava saindo de Jericó. E se ele seguiu a Jesus, quer dizer que Bartimeu saiu de Jericó. Quer dizer que Bartimeu deixou o apego, a dependência, a submissão aos valores materiais e percebeu o que é de fato o valor. Percebeu onde estava o verdadeiro tesouro,
porque lá é que estava o seu coração, como disse o Cristo. Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E quando diz que Bartimeu seguiu a Jesus pelo caminho, mostrando-nos que ele, ao enxergar, por esse seu movimento, ele deixou de ficar à margem do caminho e passou a ser um caminheiro, passou a ser um caminhante, passou a ser alguém que seguia a Jesus e não mais os movimentos. Passagem riquíssima, passagem que nos traz diversos ensinos que podem nos levar a agir no nosso viver. Agradeço, Antônio Carlos, agradeço mais uma vez o convite para participar com vocês do GEAC, vocês do Grupo Meimei, aí da cidade de Angra dos Reis. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por essa oportunidade e por tudo isso, pelo carinho de vocês. Deus lhes pague e Deus abençoe a todos vocês.